Graças Pais amados, estamos aqui para meditarmos mais um texto da Palavra do Senhor. E o texto que nós estaremos meditando nesse estudo de hoje é apenas um versículo. E trata de algo importante, a questão da conexão. Conexão é algo importante para nós, né? E esses dias, quando faltou energia aqui em casa, caiu o Wi-Fi, caiu, né, a energia, quer dizer, perdemos a conexão, o contato perdemos o contato com as pessoas lá de fora. E a conexão é importante, realmente. E aí tem uma conexão, que o texto vai dizendo para nós aqui, que ela realmente é uma conexão que ela não cai, né? Ela só cai por um motivo, né? Depende de nós. Nós vamos trabalhar essa questão dessa conexão nesse momento agora, né? Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17 apenas. Diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orar incessantemente. A ideia da oração é a ideia de conexão com Deus. E amados, e por que Paulo falou isso para aqueles irmãos da igreja lá em Tessalônica? Tessalônica foi a igreja que Paulo, quando passou na segunda viagem missionária, ele passou por lá, e aqueles irmãos ali de Tessalônica, e Paulo ficou um período muito curto ali, né, muito curto, mas eles absorveram o evangelho, né? Paulo teve que sair basicamente corrido, porque havia uma questão dos judeus, né, judaizantes, que perseguiram a Paulo. Paulo teve que sair realmente às pressas de Tessalônica, mas o evangelho ficou. E cresceu, né, o evangelho cresceu aqui na cidade de Tessalônica. E aí, amados, aquele amor de Paulo pelaquela cidade continuou para aqueles irmãos. E aí Paulo dá uma série de orientações, dá 2 cartas orientando aqueles irmãos sobre a questão da fé. E um dos pontos que ele bate aqui, ele faz questão logo no final da primeira carta, essa questão algumas admoestações, orientações, e a base que ele coloca é a questão da orai sem cessar. Por que Paulo fala essa questão de orar sem cessar? Eles viviam segundo, né, o mundo, né, da sua época, né, segundo o paganismo naquele período. E aí eles recebem o evangelho, e aí eles saem do judaísmo, e aí vêm para o cristianismo, e aí no cristianismo eles têm a oportunidade, na verdade, de estar em conexão com Deus. E Paulo quer ressaltar essa questão da conexão com Deus. Paulo quer ressaltar porque, à medida que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, automaticamente nós temos acesso ao Santo dos Santos. Se nós pensarmos essa conexão com Deus, se nós formos olhar quando Davi foi chamado, e aí o profeta chega lá para falar que Davi era aquele escolhido do Senhor, e aí automaticamente quando Davi estava ali, quando o profeta estava naquele momento ali conversando com Jessé, e aí ia passando um filho, o outro, e aí Deus ia falando, esse não, a ideia do profeta estar em conexão com Deus, né, o tempo todo, né? Então naquele momento que da escolha, né, esse não é, não é esse, Deus não olha a aparência, o próprio Deus, eu não olho a aparência, assim, e o homem que olha a aparência, então Deus vem trabalhando essa questão, né? E aí, amados, quando Davi estava longe, né, estava lá no campo e mandaram chamar Davi veio, e aí Deus confirma no coração daquele momento ali, e esse era o homem, né? Então, a conexão direta com Deus. Assim como no passado, né, os profetas, sacerdotes e reis tinham essa conexão com Deus direta, né, face a face, de estar falando com Deus, hoje nós temos essa mesma oportunidade. E Paulo traz isso para os irmãos em Tessalônica, a ideia da conexão constante com Deus. Depende de cair energia, independe da questão de nós termos internet ou não, essa conexão com Deus ela é constante, é o tempo inteiro. Então nós temos essa oportunidade de termos a conexão com o Senhor. O tempo todo estar conectados com o Senhor em oração. Existem várias formas de conexão com Deus? Sim. Existe a questão particular que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto que Ele te recompensará. Momento de afastar, né, estar sozinho. Jesus fez isso, ia para o Monte das Oliveiras, ia para o deserto. Então Jesus ele tinha esse momento a sós com Deus, particular. Mas também a ideia da oração comunitária, né? A ideia de convocar jejuns, né? A ideia de a igreja estar reunida em oração, momento especial de oração. Às vezes é comum nas igrejas evangélicas e muitas igrejas fazerem semana de oração. É importante isso, é importante. Outro ponto importante, às vezes, a questão familiar, né? Que se reúne aí em casa, né? Na questão de
reunir dentro da própria casa, aquele culto, né, culto doméstico, e é comum ter orações e leitura da palavra, e é comum acontecer exatamente oração nesses âmbitos, sim, né, particular, familiar, né, e a igreja. Mas Paulo fala exatamente isso, que a oração deve permear toda a nossa vida, né? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, conhecemos a palavra do Senhor, então Paulo incita esses amados irmãos a orarem sem cessar. Incita a orar sem cessar. Então essa é uma orientação para nós hoje, Por que nós devemos orar sem cessar? Porque nós fomos nascidos, né? Nascemos em pecado, né? Pecado me concebeu minha mãe, o próprio Davi fala sobre isso. Nós somos pessoas imperfeitas e automaticamente nós precisamos da companhia, da ação do Espírito Santo em todo o tempo nas nossas vidas. Nós precisamos o tempo todo dessa conexão com Deus para que Deus possa estar nos ensinando, movendo o nosso coração, movendo a nossa vida. Então é importante estar nesse momento de oração, né? É importante nós estarmos em conexão com Deus. Mas eu queria... eu falei 3 aqui, mas eu gostaria de falar uma conexão mais ampla, né? Eu gostaria de citar, por exemplo, nesse momento agora, há uma conexão, algo mais amplo e algo mais constante. Além da questão de nós nos afastarmos de forma particular, além da questão da família, né, do culto doméstico, além da questão de nós estarmos reunidos, né, em igreja, em oração, né, em momentos de reunião de oração, né, outro tipo de colocação que talvez venha completar o que o Paulo vem falando aqui, venha exatamente ajustar, estar assim, acompanhando justamente o que Paulo falou, essa questão de orar sem cessar, incessantemente, em todo tempo, toda hora. Gostaria de colocar, amados, que na verdade é um tipo de oração que nós devemos fazer desde quando nós acordamos. À medida que nós acordamos, nos levantamos da cama, já devemos elevar nossas vidas em oração ao Senhor. Abençoe nesse dia, obrigado pela noite, descanso, momento, né, especial, no momento que nós acordarmos, né? E a partir daí, amados, porque você tem eventos, né? Você tem 3 eventos, né? Evento de nós separarmos para orar, eventos de orarmos em família, eventos de orarmos em comunidade, mas agora, né? Essa colocação encaixa bem com o que Paulo está falando. Nós começarmos a nossa vida de oração, o dia iniciando a vida de oração, né? Já iniciarmos amanhã, né, como um dia de oração. Aí nós estamos em conexão com Deus. O profeta, naquele momento, ele tinha conexão direta com Deus, né? Aquele momento ali. As coisas estavam acontecendo, mas ele estava ligado ao Senhor, E essa ideia, né? Estamos aí, pegamos o carro, né? Vamos, né, para o trabalho, pegamos o ônibus e vamos para o trabalho, vamos na fila do banco, vamos na fila do mercado. E não tem lugar para nós estarmos em conexão com Deus. Essa conexão com Deus, ela não vai cair se cair energia, é diferente, porque é uma conexão, é algo que Deus ele está pronto, né? Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então nós temos acesso a Deus o tempo inteiro. É interessante que o não, o sacerdote, ele tinha acesso ao Santo dos Santos, né? A presença de Deus uma vez por ano. E somente o sumo sacerdote. E hoje nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos diante de Deus através de Cristo Jesus. Por isso que as nossas orações são feitas em nome de Jesus. Temos acesso a Deus o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E amados, e qualquer hora do dia, qualquer momento, nós podemos ter acesso a Deus. Então a vida de oração a oração permear a nossa vida. A oração está permeando a nossa vida. Se nós pensamos em oração só em momentos de eventos, né, particular, né, seja em família, seja na questão da igreja, é pouco. Então Paulo cita aqui a ideia de nós permearmos a nossa vida o tempo inteiro, ela ser uma vida de pessoas conectadas com o Senhor, conexão com o Senhor, oração o tempo todo, conexão com o Senhor, para que Deus possa dirigir nossas vidas, nos dar direção em todas as coisas, porque nós precisamos, porque nós somos falhos, né? E aí nós precisamos dessa companhia do Senhor, todos os dias, o tempo inteiro, e apresentarmos, né, as coisas pequenas diante do Senhor. Nós
nós podemos observar nos evangelhos que Jesus ele cuidava das coisas pequenas, né? Das coisas que aparentemente as pessoas falaram, não tem importância. Né? As mulheres que aparentemente não tinham importância, Jesus foi lá e deu atenção especial às mulheres. As crianças que também não eram contadas, Jesus foi lá e deu atenção. Aqueles leprosos que Jesus deu atenção. Quer dizer, então Jesus ele dá atenção até aquelas coisas que aparentemente os homens acham que não tem valor, mas Deus sabe o valor de todas as coisas. Deus coloca as coisas no seu devido valor. Né? O ser humano tem valor. Então cada ato da nossa vida, cada dificuldade da nossa vida, cada problema que nós passamos, nós podemos colocar diante do Senhor, sim, viver a vida diante do Senhor, porque nós não somos super-homens, né? Super crentes ou super homens de fé, não somos pessoas comuns, né? Pessoas que temos assim, momentos de dificuldade, então nós precisamos realmente estar colocando a nossa vida diante do Senhor. Então Paulo como aquele pai que amava aquela igreja, aqueles irmãos, né? Paulo como aquele que gostava realmente daquela igreja, Paulo coloca essa palavra aqui, orai sem cessar. Leve uma vida de oração, né? Nem só eventos, mas leve uma vida de oração. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais e cada um de nós, possamos sempre pensar em Deus nessa ideia de conexão, porque a ideia de conexão é nós andarmos com Deus. A ideia de conexão é andar junto com o Senhor, o dia a dia com o Senhor. E não chamar o Senhor somente para eventos, para situações esporádicas da nossa vida. Então quando Paulo fala assim, orai sem cessar, é a ideia de trazer o Senhor para a nossa vida e andar com o Senhor. Então Jesus falou, né, que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a nossa oração é feita em nome de Jesus, porque Jesus nos dá acesso ao Santo dos Santos. E podemos ter acesso ao Santo dos Santos, que o sacerdote uma vez por ano, a qualquer hora, a qualquer momento, podemos ter acesso ao Senhor. E Deus ele está pronto a ouvir as nossas petições, sim, pronto para ouvir as nossas orações. Porque Ele sabe que nós somos fracos, sabe que nós temos muitas necessidades. Ele sabe do nosso estado, né, depois da queda. Então ele sabe quem somos. E por isso Deus se coloca à disposição em Cristo Jesus e colocou o Espírito Santo. E nós somos a habitação interior do Espírito Santo. Então nossa conexão é feita através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é essa linha, né, essa conexão que nunca cai, né? Vai depender de nós. E o texto aqui fala que não extinguir o Espírito Santo. No versículo, se nós olharmos aqui no versículo, vamos aqui, versículo 19, não apagueis o Espírito Santo, que não extinguir, quer dizer, não corte a conexão, né? Versículo 19 fala, não corte essa conexão. Então a ideia de que mantemos a conexão através do Espírito Santo, manter essa conexão, quer dizer, não vamos manter a conexão com o Senhor. Que Deus te abençoe as nossas vidas e que nós possamos, como filhos do Senhor, no tempo que nós vivemos, manter a nossa comunhão com Deus constante, porque nós precisamos. O fato é que nós necessitamos dessa conexão com o Senhor. Que Deus te abençoe e te fortaleça.